Boa noite, damas, e boa noite, cavalheiros. Hoje, antes de começarmos os relatos, eu quero tirar alguns segundos para falar com você, que está aí do outro lado. Estamos chegando ao final de mais um ano cheio de boas histórias, de sustos, de arrepios, mas também de muitas conquistas e momentos marcantes. Eu quero agradecer, do fundo do meu coração, por cada visualização, cada comentário, cada curtida e, principalmente, por você fazer parte dessa comunidade incrível que só cresce. Sem vocês, esse canal não seria nem de longe o mesmo. É um privilégio poder compartilhar essas histórias com pessoas tão especiais. Que o próximo ano traga ainda mais emoções e, claro, muito mais relatos de terror para a gente curtir juntos. Desejo a você um final de ano cheio de paz, saúde e um toque de mistério, porque aqui o suspense nunca acaba. Muito obrigado por estar por aqui comigo diariamente. Aprecio demais sua companhia. Para eu saber quem está marcando presença hoje, deixe seu feliz ano novo aqui nos comentários. Um brinde a vocês, inscritos maravilhosos. Agora vamos ao primeiro relato de hoje. Algumas histórias têm uma força própria, como se carregassem a vida de quem as viveu em cada palavra. Esse é o tipo de relato que nos faz lembrar do quanto somos capazes de resistir quando tudo parece estar contra nós. Espero que gostem. Boa noite, Dom. Queria compartilhar essa história porque ela merece ser ouvida. Morávamos em um vilarejo chamado Boa Esperança, aninhado nas serras de Minas Gerais. Minha mãe, Dona Rosa, era uma mulher de fibra, incansável, sempre empenhada em garantir um futuro melhor para mim e meus dois irmãos mais novos, Tomás e Luzia, após a partida de meu pai. Ele nos deixou há muitos anos para viver com outra família e nunca mais deu notícias. Desde então, enfrentamos muitas dificuldades. Vivíamos com o mínimo e dependíamos dos serviços que minha mãe conseguia fazer em casas alheias. Como o mais velho, comecei a ajudá-la desde cedo. Ela sempre alimentou o desejo de nos levar para uma cidade maior, onde, segundo ela, as chances de um futuro melhor seriam maiores para nós. Por anos, minha mãe guardou cada centavo, mas seus planos pareciam desmoronar quando sua saúde começou a fraquejar. Apesar de ainda não ser velha, os anos de trabalho árduo cobraram seu preço, obrigando-a a parar de trabalhar. Sem alternativas, decidiu usar o que economizou para montar uma pequena vendinha em casa. Era uma aposta arriscada, mas ela tinha fé de que Deus estaria ao nosso lado. Em Boa Esperança, havia poucas lojinhas, talvez 2, e nenhuma oferecia grande variedade de produtos. Depois de encontrar um fornecedor na cidade mais próxima, a cerca de 2 horas dali, começamos a vender o básico: feijão, arroz, óleo, sabão em barra e até algumas guloseimas para as crianças. No início, o movimento era fraco, já que quase ninguém nos conhecia. Mas, com o tempo, passaram a aparecer trabalhadores, donas de casa e crianças. As vendas cresceram e logo pudemos ampliar o estoque, chegando até a oferecer carne fresca, algo raro por ali. Pela primeira vez em muito tempo, deixamos de viver na escassez. A casa ganhou vida. Eu atendia os fregueses. Minha mãe organizava os produtos e meus irmãos cuidavam da limpeza. Foram tempos bons e, embora ainda modestos, vivíamos com respeito e dignidade. Mas, como dizem no vilarejo, quando tudo parece bem, sempre surge alguém para tentar lhe derrubar. Em um domingo de manhã, como de costume, fomos à missa das 7 para agradecer pelas bênçãos que recebíamos na igrejinha de Nossa Senhora da Conceição. Ao voltar, Tomás, meu irmão mais novo, correu até a porta para abri-la, mas parou de repente. Seu rosto ficou pálido de susto. "Mãe, vem aqui rápido!" Quando nos aproximamos, o que vimos nos deixou paralisados. Alguém havia desenhado um círculo com pó branco bem diante da porta e no centro estava a cabeça de um gato preto ainda pingando sangue, formando uma poça escura no chão. Minha mãe logo nos afastou. "Não se aproximem", ordenou com a voz vacilante. Ela entrou, pegou uma pá e uma vassoura e, com visível repulsa, limpou tudo. Jogou os restos em um terreno vazio e lavou o chão com água e cloro. Embora tentasse parecer firme, o medo era nítido nos seus olhos.
Sabia que aquilo não era só uma brincadeira, era bruxaria. Alguém queria nos fazer mal. Os dias passaram, mas a paz não voltou. Certo dia, ao abrir a lojinha, encontramos uma cruz feita de ossos sobre um monte de terra na entrada. Mais uma vez, minha mãe limpou tudo, mas desta vez percebi suas mãos tremendo. Isso não é coisa normal, murmurou ela. Estão tentando nos intimidar, ou algo pior. O que veio depois só confirmou nossos maiores temores. As vendas começaram a despencar, os clientes de sempre deixaram de aparecer e as poucas pessoas que ainda entravam na vendinha demonstravam desconforto, como se algo invisível as incomodasse. Para piorar, os produtos começaram a estragar sem nenhuma explicação lógica. A carne, que sempre era mantida na geladeira, ficava infestada de larvas em poucos dias. Minha mãe, percebendo que todo o esforço estava ruindo, decidiu fechar o negócio por um tempo. Era evidente que estávamos lidando com algo além do natural, e seria preciso ajuda para enfrentar o que estava por vir. Com a lojinha fechada, a casa mergulhou em um silêncio pesado e perturbador. Minha mãe passava noites acordada, afogada em preocupações sobre o futuro. Apesar de não dizer nada, o desespero em seu olhar era impossível de ignorar. A lojinha tinha sido a grande aposta dela, sua principal esperança de dias melhores, e vê-la fracassar por algo fora do nosso alcance era de partir o coração. Certa manhã, enquanto tomávamos nosso café com pão de milho e feijão, ela finalmente falou: "Filho, precisamos de ajuda. Isso não é algo que possamos enfrentar sozinhos." Eu sabia exatamente de quem ela falava. Dona Maria, a benzedeira mais respeitada do vilarejo. Muitos acreditavam que ela tinha o dom de afastar más energias e desfazer trabalhos de magia. Embora minha mãe fosse uma mulher de fé devota a Deus, também reconhecia o poder dessas crenças. Em lugares como Boa Esperança, histórias sobre maldições e bruxaria eram tão frequentes quanto as missas de domingo. Naquela mesma tarde, minha mãe e eu seguimos até a casa de Dona Maria. Era uma construção modesta na beira do vilarejo, rodeada de árvores grandes e ervas plantadas em lata velha. Fomos recebidos por sua filha, uma jovem acolhedora que nos convidou a entrar. O ar estava impregnado com o aroma de um incenso de ervas, e na mesa havia velas acesas junto a imagens de santos católicos. Dona Maria nos recebeu com um sorriso caloroso, mas seus olhos pareciam captar mais do que as palavras podiam dizer. Depois de nos servir café e pão doce, pediu que relatássemos tudo o que havia acontecido. Minha mãe contou cada detalhe, desde os símbolos na porta até os alimentos que apodreciam de forma inexplicável. Maria ouviu atentamente, fazendo pequenos acenos de cabeça enquanto minha mãe falava. Quando o relato terminou, ela suspirou profundamente e disse: "Isso não é obra do acaso. Alguém deseja seu fracasso, Rosa. Mas fique tranquila. Podemos enfrentar isso juntas." Ela pediu que eu aguardasse do lado de fora enquanto trabalhava com minha mãe. Relutante, obedeci e me sentei em um banco próximo à entrada. De onde estava, conseguia ouvir murmúrios intercalados com preces e cânticos. Depois de um longo tempo que pareceu uma eternidade, minha mãe saiu de lá com um pequeno amuleto no pescoço e uma expressão mais leve no rosto. Dona Maria diz que as coisas vão melhorar, mas precisamos ter paciência. Em breve, saberemos quem está por trás disso, explicou ela, enquanto voltávamos para casa. Nas semanas seguintes, a calma parecia ter voltado. Eu consegui trabalho como ajudante de pedreiro em um vilarejo vizinho, o que ajudava nas despesas enquanto a lojinha permanecia fechada. Minha mãe se dedicava à casa e aos meus irmãos, mas não podia evitar lançar olhares desconfiados para alguns vizinhos. Então, em um certo dia, algo aconteceu que mudou tudo. Uma de nossas vizinhas, Dona Esther, que morava bem em frente à nossa casa, decidiu abrir sua própria vendinha. Foi algo surpreendente, pois Esther nunca havia demonstrado interesse por comércio. Além disso, ela era uma das nossas clientes mais frequentes antes de fecharmos, mas de repente deixou de aparecer. Para nossa surpresa, o negócio dela cresceu rapidamente. Os mesmos clientes que compravam conosco agora iam até lá, e a lojinha prosperava de forma quase inexplicável. Não demorou para minha mãe suspeitar. Foi ela,
afirmou certa noite durante o jantar. Tenho quase certeza de que foi a Esther quem causou tudo isso. Embora não tivesse provas concretas, tudo parecia apontar nessa direção. Ainda assim, minha mãe, lembrando-se do conselho de Dona Maria, preferiu não confrontá-la diretamente. Ela decidiu esperar, confiando que a verdade viria à tona no momento certo. Um mês depois, algo terrível aconteceu no vilarejo. 2 pessoas adoeceram gravemente após consumirem carne comprada na loja de Esther. Uma delas sobreviveu, mas a outra não teve a mesma sorte. A notícia correu rápido e a lojinha dela foi abandonada. Ninguém mais queria comprar nada lá. Os boatos sobre má sorte começaram a circular e o lugar ficou vazio. Para minha mãe, isso parecia uma espécie de justiça divina. No entanto, ela não celebrou a desgraça de Esther. Em vez disso, viu o ocorrido como um sinal de que era hora de reabrirmos nossa vendinha e recomeçar. Com isso em mente, minha mãe decidiu que o momento de retomar o negócio havia chegado. Em um sábado pela manhã, pediu que eu a acompanhasse até a cidade para falar com José, o fornecedor que sempre nos abasteceu antes do fechamento. Eu compartilhava a animação dela, mas também sentia uma inquietação. E se os mesmos problemas voltassem a acontecer? E se houvesse outra sabotagem? A viagem até a cidade foi demorada. Pegamos um ônibus velho que levou quase 2 horas para nos deixar no mercado. Ao descer, fomos recebidos por um ambiente cheio de energia. O cheiro das frutas frescas, o som dos vendedores oferecendo seus produtos e as pessoas indo e vindo com sacolas cheias. Minha mãe encontrou José, que se mostrou contente em nos ver de volta. Dona Rosa, é bom tê-la de volta. Sua lojinha sempre foi um exemplo no vilarejo. Pode contar comigo para o que precisar, disse ele, enquanto nos ajudava a organizar o pedido inicial. Saímos do mercado renovados. Naquela mesma tarde, retornamos para Boa Esperança com a caminhonete carregada de mercadorias. Foi um investimento grande, quase todas as economias que tínhamos. Mas desta vez, minha mãe decidiu agir com cautela. Recomeçar aos poucos, sem arriscar demais. Na segunda-feira pela manhã, colocamos as mãos à obra. Limpamos as prateleiras, organizamos os produtos e enfeitamos a entrada da vendinha com flores frescas. Meus irmãos participaram com entusiasmo, empolgados em ver o lugar cheio de movimento novamente. Pouco depois abrimos as portas. No início, os clientes vinham com certa hesitação, como se quisessem se certificar de que estava tudo em ordem. Mas, gradualmente, eles voltaram a confiar em nós. Em questão de semanas, o movimento começou a melhorar. Trabalhadores passaram a comprar o almoço na vendinha, as donas de casa voltaram a buscar mantimentos e até as crianças apareceram para comprar doces outra vez. Minha mãe estava radiante. Embora o volume de vendas ainda não fosse como antes, o pequeno comércio começava a recuperar sua vitalidade. Apesar de Dona Esther ter deixado o vilarejo junto com a família, depois de perder sua loja, minha mãe continuava vigilante, preocupada com a possibilidade de novos ataques de bruxaria. O amuleto que Dona Maria lhe dera nunca saía do pescoço, e todas as noites ela rezava para que nada ruim voltasse a nos atingir. Sentindo a necessidade de reforçar nossa proteção e também de agradecer pela ajuda, decidimos visitar novamente Dona Maria. A benzedeira nos recebeu com sua habitual hospitalidade, mas estava mais séria do que de costume, como se pressentisse algo importante. Rosa, fico feliz que sua família esteja bem e que tudo esteja melhorando, disse ela, segurando as mãos de minha mãe. Mas lembre-se, a inveja é como uma doença, sempre procurando formas de voltar. Ela realizou outra limpeza espiritual em nós, usando ervas, ovos e rezas, e entregou um segundo amuleto à minha mãe, menor, mas igualmente poderoso, segundo suas palavras. Antes de nos despedirmos, olhou-nos profundamente e disse: nunca se esqueçam, a força da família unida é a maior proteção que vocês têm. Enquanto permanecerem juntos e cuidarem uns dos outros, nada poderá lhes fazer mal. Com o tempo, a vendinha voltou a prosperar. Os clientes passaram a frequentar com regularidade, os produtos chegavam sem atrasos e os lucros aumentaram. Conseguimos economizar o suficiente para comprar uma geladeira nova e até expandir o estoque. Desta vez, minha mãe agiu com mais cautela,
mantendo o controle de tudo e evitando confiar em excesso nos outros. As noites eram momentos de reflexão e gratidão. Jantávamos na cozinha, relembrando os tempos difíceis e agradecendo pelas vitórias recentes. O medo de novos infortúnios nunca nos abandonava completamente. Mas, como dizia minha mãe, Deus aperta, mas não sufoca. Essa fé nos mantinha firmes. Com o passar dos meses, nossa rotina se estabilizou. A vendinha não apenas prosperava, como também se tornara um ponto de encontro para os moradores do vilarejo. Minha mãe estava mais tranquila, e meus irmãos e eu finalmente vivíamos dias menos tumultuados. No entanto, a sombra da desconfiança permanecia. Será que alguém ainda nutria inveja de nós? Uma tarde, ao fechar o comércio, Humberto, um vizinho conhecido por estar sempre bem informado sobre tudo o que acontecia em Boa Esperança, aproximou-se para conversar com minha mãe. Ele era sempre gentil, mas naquele dia sua expressão carregava preocupação. Dona Rosa, estive pensando no que aconteceu com você e sua vendinha, começou ele. Lembra quando tudo começou a desandar? Não me parece que foi coincidência. Aqui no interior a gente vê e ouve coisas estranhas. Curiosa, mas cautelosa, minha mãe ouviu atentamente. Humberto contou que pouco antes de nossa vendinha começar a enfrentar problemas, ele viu Dona Esther saindo de madrugada com um embrulho misterioso. Segundo ele, ela teria ido para o matagal atrás da igrejinha, um lugar evitado por todos devido às histórias de práticas de bruxaria. Não quero me intrometer mais, Rosa, essas coisas não são normais. Cuide de si mesma e dos seus filhos, disse ele com seriedade. As palavras de Humberto pareciam confirmar o que já desconfiávamos, mas minha mãe manteve a calma. Agradeceu pela preocupação e se despediu com um sorriso. No entanto, naquela noite, durante o jantar, ela nos contou o que tinha ouvido, deixando claro que, embora tentasse transmitir tranquilidade, a apreensão ainda a acompanhava. Essas coisas são perigosas, disse minha mãe segurando o amuleto no pescoço. Mas não vamos deixar o medo nos dominar. Já enfrentamos isso antes e enfrentaremos quantas vezes for necessário. Alguns dias depois, algo estranho aconteceu. Era cedo pela manhã e minha mãe e eu organizávamos os novos produtos que haviam chegado. Um barulho alto vindo do lado de fora chamou nossa atenção. Ao sairmos, vimos que uma das caixas deixadas junto à porta estava destruída, como se alguém a tivesse atirado ao chão. Pensamos, a princípio, que pudesse ter sido um acidente, mas, ao nos aproximarmos, percebemos algo inquietante. Sobre os restos da caixa havia cinzas escuras, dispostas em um símbolo estranho que nenhum de nós reconhecia. Minha mãe, embora visivelmente abalada, manteve a calma. Pediu que eu trouxesse água e cloro enquanto murmurava uma oração. Tentei tranquilizá-la, sugerindo que talvez fosse apenas coincidência, mas, no fundo, sabia que não era. Havia algo no símbolo que exalava maldade. Ainda naquele dia, decidimos visitar Dona Maria novamente. Ao relatar o ocorrido, ela ficou séria. Isso não é algo simples, Rosa, disse enquanto acendia um defumador de ervas. Alguém ainda tenta fazer mal a vocês. Mas não se preocupem, vamos reforçar sua proteção. O ritual dessa vez foi mais elaborado. Dona Maria utilizou ervas, velas e pediu até um pouco de terra da vendinha. Enquanto fazia o trabalho, explicou que não deveríamos temer, mas ficar atentos. A inveja não só destrói quem é alvo, mas também quem a sente. Essa pessoa acabará se destruindo sozinha. É só questão de tempo. As palavras dela ecoaram na minha mente por dias. Embora confiássemos na proteção, a preocupação com minha família permanecia. Minha mãe, por outro lado, parecia mais tranquila. Sempre repetia que, enquanto permanecêssemos unidos, ninguém poderia nos vencer. Seguimos em frente. A vendinha prosperava e os clientes continuavam a frequentá-la. Mas algo no ar do vilarejo havia mudado. As pessoas estavam mais fechadas, como se houvesse segredos sendo mantidos. Os boatos sobre Dona Esther e sua possível ligação com bruxaria ainda circulavam, mas ninguém se atrevia a falar abertamente. Foi então que algo trouxe mais dúvidas. Uma tarde, enquanto caminhava pelo mercado da cidade, ouvi duas senhoras cochichando. Uma delas mencionou ter visto Dona Esther discutindo com um homem desconhecido.
Alguém que claramente não era de boa esperança. Diziam que ele entregou algo a ela antes de sua partida. Aquelas palavras me deixaram inquieto. Seria possível que ela tivesse buscado ajuda de fora para realizar aqueles trabalhos? À noite, quando contei à minha mãe o que havia ouvido, ela suspirou profundamente e me olhou com uma mistura de cansaço e firmeza. Filho, não importa o que dizem, nós seguimos em frente. Não vamos deixar o medo nos dominar. As palavras dela me deram conforto. Sabíamos que o perigo ainda rondava, mas nossa união era nossa maior arma. À medida que os dias passavam, nossa rotina parecia se normalizar. Apesar disso, minha mãe e eu tínhamos consciência de que a situação ainda estava longe de ser resolvida. Mesmo com Dona Esther vivendo longe, os rumores sobre o que ela fizera continuavam vivos. E em boa esperança, uma sensação de peso permanecia no ar, como se uma sombra invisível nunca tivesse ido embora. Certa noite, enquanto jantávamos na cozinha, um barulho incomum veio do lado de fora. Minha mãe, apreensiva, pediu que eu fosse verificar. Saí e olhei ao redor, mas não vi nada fora do normal. Quando voltei, ela parecia mais tensa do que o habitual. Filho, algo está errado, disse ajeitando o amuleto em seu pescoço. Precisamos estar atentos. Alguns dias depois, nossa tranquilidade foi quebrada novamente. Era madrugada, e o som de algo batendo nas paredes da vendinha nos despertou. Corremos para verificar e nos deparamos com uma cena perturbadora. Na parede externa, havia marcas negras como se símbolos estranhos tivessem sido queimados com fogo. O cheiro de cinzas ainda impregnava o ar e pequenos montes de ervas secas estavam espalhados ao redor. Apesar do medo, minha mãe manteve a calma. Pediu que eu recolhesse as ervas e as queimasse longe de casa, enquanto ela esfregava as marcas da parede com determinação. Quando terminamos, nos sentamos na cozinha, mergulhados em silêncio, tentando entender o que aquilo significava. Sabíamos que não era apenas vandalismo, aquilo era um aviso. Na manhã seguinte, decidimos procurar Dona Maria novamente. Quando contamos o que tinha acontecido, seu rosto se fechou. Isso não é coincidência, disse ela, acendendo mais um incenso de ervas. Quem está fazendo isso continua determinado a prejudicá-los. Mas lembrem-se, todo ato de maldade tem seu preço, e essa pessoa vai pagar por ele. Dona Maria reforçou nossas proteções e nos deu novas instruções. Disse para mantermos uma vela acesa todas as noites na vendinha, colocarmos galhos de arruda nos cantos e rezarmos um rosário antes de dormir. Embora ainda estivéssemos preocupados, suas palavras nos deram uma sensação de segurança. Poucos dias depois, algo inesperado aconteceu. Dona Mirela, uma vizinha antiga do vilarejo, veio nos visitar. Ela sempre foi gentil, mas parecia inquieta naquela tarde. Após algum tempo de conversa, finalmente revelou o motivo de sua visita. Dona Rosa, sei que isso pode não ser da minha conta, mas acho que você precisa saber. Começou, evitando nossos olhares. Há algum tempo, antes de sua lojinha fechar, vi algo que me deixou desconfortável. Ela contou que certa noite viu Dona Esther conversando com uma mulher estranha perto do matagal. A mulher estava vestida toda de preto e usava um chapéu grande que escondia quase todo o rosto. Embora Dona Mirela não tenha conseguido ouvir o que diziam, tinha a impressão de que houve uma troca de algo. Depois daquela noite, as coisas começaram a ir mal para vocês e bem para ela. Não sei o que foi exatamente, mas achei que devia avisar. Minha mãe ouviu com atenção e agradeceu. Embora já suspeitássemos que algo desse tipo tivesse ocorrido, o relato de Dona Mirela só reforçou o que Dona Maria sempre dizia. Quem recorre à bruxaria para fazer o mal, acabará pagando o preço. E agora, com Dona Esther fora do vilarejo e sua loja fechada, parecia que esse preço finalmente havia sido cobrado. Com o passar do tempo, nossa vendinha voltou a prosperar. Os clientes retornaram, as vendas aumentaram e minha mãe recuperou sua confiança. Apesar de ainda lembrarmos vividamente dos ataques de feitiçaria, sentíamos que agora estávamos mais fortalecidos. Minha mãe continuava usando o amuleto de Dona Maria e todos os dias seguíamos suas orientações. Embora alguns vizinhos ainda cochichassem sobre o que tinha acontecido, preferíamos focar no nosso trabalho e na nossa união familiar.
Certa tarde, enquanto minha mãe e eu fechávamos a lojinha, ela disse algo que jamais saiu da minha mente. Filho, já passamos por tantas coisas, mas cada uma delas nos deixou mais fortes. Não importa quantas vezes tentem nos derrubar, nós sempre vamos nos levantar. Com o retorno da prosperidade, nossa vida foi ficando mais leve. Os dias eram repletos de movimento, clientes indo e vindo, meus irmãos rindo enquanto ajudavam a organizar os produtos. Ainda assim, algo persistia no ar. Havia noites em que o silêncio parecia pesado demais, e embora otimista, minha mãe lançava olhares inquietos pela janela, como se aguardasse algo. Um dia, ao final do expediente, Ismael, um cliente antigo, nos deu um aviso inesperado. Dona Rosa, estão falando coisas estranhas sobre a sua vendinha. Alguns dizem que vocês também estão usando bruxaria para ter sucesso. A notícia nos pegou de surpresa. Tentamos disfarçar, mas o incômodo estava estampado em nossos rostos. Como era possível que agora os rumores estivessem contra nós? Não deem ouvido a essas coisas, continuou Ismael. O povo adora inventar histórias, mas é sempre bom tomar cuidado. Aqui, a inveja nunca descansa. Naquela mesma semana, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma noite, enquanto organizava as últimas caixas, vi pela janela um homem parado em frente à nossa porta. Ele estava vestido todo de preto, com um chapéu que cobria o rosto. No início, pensei que fosse um cliente, mas ao sair para atendê-lo, não havia mais ninguém. A rua estava completamente deserta. Quando contei à minha mãe o que tinha visto, ela ficou visivelmente preocupada, mas não disse nada. Naquela noite, deixou uma vela acesa na entrada da vendinha e passou mais tempo rezando do que o normal. No dia seguinte, fomos até Dona Maria para relatar o ocorrido. Ao ouvir sobre o homem de preto, ela ficou séria e acendeu um defumador de ervas. Esse homem não é alguém comum, disse a benzedeira. É um sinal de que ainda existe alguém desejando prejudicá-los, mas não se deixem abalar. Sua fé e união são suas maiores proteções. Dona Maria nos orientou a reforçar a segurança, pedindo que borrifássemos água benta na vendinha e em casa. Alguns dias depois, recebemos a visita de Dona Ângela, uma vizinha que chegou preocupada. Dona Rosa, preciso contar uma coisa, começou ela. Ouvi dizer que alguém no vilarejo está pagando uma bruxa para prejudicar vocês novamente. A notícia nos deixou em choque. De acordo com Dona Ângela, havia boatos de que uma mulher, cujo nome ela preferiu não revelar, tinha procurado outra benzedeira do mal depois que Dona Esther saiu de Boa Esperança. Embora ela não soubesse mais detalhes, aquilo bastou para deixar minha mãe em alerta. Naquela noite, minha mãe tomou uma decisão firme. Não podemos ficar calados. Se estão tentando nos fazer mal novamente, precisamos agir. Mas faremos isso com inteligência e sem perder a fé. Na manhã seguinte, algo que mudou tudo aconteceu. Ao abrir a vendinha, encontramos na entrada uma figura de cera cheia de alfinetes cravados. Era evidente que se tratava de um trabalho pesado de bruxaria. Ao ver aquilo, minha mãe soube que não podia mais ignorar. Sem pensar duas vezes, pegamos o objeto e fomos direto até Dona Maria. A benzedeira analisou a figura com cuidado antes de afirmar: este é um trabalho forte, mas nada que não possamos desfazer. Lembrem-se, quem age com más intenções sempre paga o preço. Dona Maria realizou um ritual poderoso para quebrar a maldição. Utilizou velas, ervas e um recipiente com água benta, enquanto entoava orações em voz alta. Pediu que permanecêssemos unidos e não deixássemos o medo nos dominar. Ao voltarmos para casa, minha mãe parecia mais tranquila. Durante o jantar naquela noite, ela me disse algo que guardo até hoje. Filho, o que importa não é quantas vezes tentam nos atingir, mas como enfrentamos isso. Sempre haverá pessoas querendo nos derrubar, mas enquanto estivermos juntos, ninguém poderá nos destruir. Essas palavras ecoaram na minha mente por dias. Sabíamos que havia alguém tentando nos prejudicar, mas também sabíamos que não cederíamos. Aquela pequena vendinha era o alicerce da nossa família, fruto de anos de trabalho árduo, e não deixaríamos que nos tirassem isso novamente. Na mesma semana, outra coisa estranha aconteceu. Uma noite, enquanto fechávamos a vendinha, ouvimos um barulho vindo do telhado. Achamos que fossem apenas animais, mas ao verificar,
encontramos símbolos estranhos talhados na madeira das paredes externas. Não fazíamos ideia do que significavam, mas a visão daquilo nos inquietou. Apesar disso, minha mãe manteve sua postura firme. "Não vamos nos deixar intimidar", declarou pegando um balde com água benta e uma escova. "Vamos limpar isso e seguir em frente como sempre." Passamos boa parte da noite esfregando as marcas. Enquanto ela rezava, trabalhávamos juntos para removê-las. O medo estava ali, mas a fé dela era ainda maior. Quando terminamos, penduramos um espelho na entrada, como Dona Maria havia sugerido, e deixamos uma vela acesa ao lado de uma cruz que minha mãe já tinha colocado na parede. No dia seguinte, fomos novamente até Dona Maria para relatar o que havia acontecido. Ela ouviu com atenção, mantendo uma expressão de preocupação misturada com determinação. "O que vocês estão enfrentando não é simples", disse a benzedeira. "Mas lembrem-se, a maldade sempre se destrói. Quem está fazendo isso contra vocês será revelado." Dona Maria realizou mais um ritual de proteção, desta vez usando fogo, ervas e uma figura de cera representando nossa família. Invocou santos e forças da natureza, pedindo proteção contra todo o mal. Antes de sairmos, entregou-nos uma vela especial e orientou: "Acendam esta vela todas as noites durante 7 dias. Isso fortalecerá sua proteção, e nunca abaixem a guarda." A semana transcorreu sem novos incidentes, mas o clima em Boa Esperança continuava estranho. Os rumores sobre os responsáveis pelos ataques contra nós cresciam, e mais pessoas começaram a falar abertamente. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma vizinha, Dona Ivone, que era muito próxima de Dona Esther, sofreu um acidente em casa. As histórias diziam que ela estava mexendo com objetos de bruxaria, mas algo deu errado, e ela acabou queimando gravemente as mãos. A notícia se espalhou rapidamente, e muitos começaram a ligar os pontos. Embora ninguém falasse diretamente, todos sabiam que Dona Ivone estava envolvida nos ataques contra a nossa família. Após o incidente, alguns parentes dela deixaram de visitá-la, temendo que a má sorte se espalhasse. Quando minha mãe soube do ocorrido, limitou-se a dizer: "Sempre soube. A maldade nunca fica impune." Com o tempo, as coisas finalmente começaram a se estabilizar. Nossa vendinha prosperava novamente e a convivência com os vizinhos melhorou significativamente. Até aqueles que antes nos evitavam passaram a frequentar nosso estabelecimento. Minha mãe acreditava que isso era um sinal de que havíamos superado os piores momentos. Apesar disso, nunca relaxamos completamente. Continuávamos com nossas velas acesas, orações em família e ramos de arruda espalhados pela casa. O amuleto dela permanecia firme no pescoço. Certa noite, durante o jantar, minha mãe disse algo que nunca esqueci: "Filho, o que importa não é quantas vezes tentam derrubar você, mas quantas vezes você consegue se levantar. Esta vendinha é nossa casa, e enquanto estivermos unidos, ninguém poderá nos tirar isso." Os meses após a queda de Dona Ivone marcaram um recomeço para nossa família. A vendinha não era apenas um sustento, tornou-se um símbolo da nossa resistência. Com o retorno dos clientes, Boa Esperança recuperava sua serenidade aos poucos. Ainda assim, as lembranças das dificuldades permaneciam vivas. Mesmo mais tranquila, minha mãe nunca abaixava a guarda. Mantinha as proteções de Dona Maria e reafirmava sua fé, sempre dizendo que foi ela que nos manteve firmes. Anos depois, já adulto, decidi partir de Boa Esperança para buscar novos caminhos. Minha mãe, embora ciente da dor da distância, me apoiou completamente. Abri minha primeira loja na cidade grande, inspirando-me em tudo que aprendi com ela. Com o tempo, nossa família prosperou. Meus irmãos também seguiram seus próprios sonhos, mas a união entre nós nunca se perdeu. Embora distantes, nunca esquecemos de nossas raízes no vilarejo. Minha mãe cuidou da vendinha em Boa Esperança, até que sua saúde e idade avançada a obrigaram a parar. Ainda assim, continuou sendo a âncora da família. Suas lições e sua força de enfrentar as adversidades nos guiaram por toda a vida. Muitos anos depois, soubemos que a vida de Dona Ivone havia desmoronado. Tentativas de sucesso em novos negócios fracassaram, e ela acabou deixando o vilarejo, isolada e rejeitada por quem antes a apoiava.
Ao ouvir a notícia, minha mãe comentou com serenidade: o karma sempre encontra seu caminho. Não se constrói felicidade sobre a dor dos outros. Mas ela nunca demonstrou ódio por Ivone ou Esther. Sempre dizia que guardar rancor era como envenenar a própria alma e que era mais sábio focar no que havia de bom. Quando minha mãe faleceu, senti como se o mundo tivesse parado. Ela era a força que nos unia e a lutadora que construiu nosso futuro. No leito de morte, ela segurou minha mão e disse: filho, nunca se esqueça, o mais importante é a família. Tudo o que fiz foi por vocês. Sigam em frente com fé e amor. Essas palavras ecoam em mim até hoje. Depois de sua partida, nossos laços familiares se tornaram ainda mais fortes. Meus irmãos e eu fazíamos questão de nos reunir sempre que possível, relembrando as lições e a herança de nossa mãe, garantindo que seu legado continuasse vivo em cada um de nós. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Há pouco tempo, algo curioso aconteceu enquanto eu dirigia para o trabalho pela estrada que liga Guaratinguetá a Aparecida, aqui em São Paulo. Quem conhece esse caminho sabe que ele é desafiador, cheio de curvas, e na maior parte possui apenas uma faixa para cada sentido. Já estava avançando pela serra e o relógio marcava 4 da manhã. Costumo sair cedo para evitar o trânsito. Nesse horário, é comum encontrar trechos tomados pela neblina. Além disso, como a estrada fica quase vazia, dá para dirigir sem pressa, com calma e segurança. Enquanto seguia pela estrada em uma curva, avistei algumas pessoas caminhando perto do acostamento. Não é incomum ver peregrinos por ali, especialmente nessa época do ano. Reduzi a velocidade, liguei o pisca-alerta e esperei uma oportunidade segura para ultrapassá-los sem risco. No entanto, algo me chamou a atenção. Eles não carregavam lanternas ou qualquer tipo de sinal luminoso, mesmo com a neblina espessa. Quando olhei mais de perto, percebi que usavam roupas acinzentadas e não traziam imagens religiosas ou algo típico de romarias, o que achei bem estranho. Apesar de achar aquilo curioso, não dei muita importância. Depois de alguns minutos, ultrapassei o grupo e continuei meu trajeto. Contudo, para minha surpresa, logo à frente, dei de cara novamente com o que parecia ser o mesmo grupo. Mesma roupa, mesmo ritmo de caminhada, e ainda sem nenhum tipo de iluminação. Reduzi mais uma vez, imaginando que pudesse ser um grupo maior e que outros caminhantes estivessem espalhados pela estrada. Permaneci atrás deles por alguns minutos, já que o trecho era repleto de curvas e descidas íngremes. Com a baixa visibilidade e o perigo de encontrar carros no sentido oposto, ultrapassá-los seria muito arriscado. O tempo foi passando e lá estava eu, ainda seguindo o grupo. Já impaciente, decidi me aproximar e buzinar para chamar atenção. Quem sabe poderia conversar com alguém e pedir que me dessem passagem. Uma das figuras desacelerou ao ouvir a buzina e se afastou do restante. Reduzi ainda mais e alinhei meu carro ao lado dele. Quando a pessoa ficou ao alcance da minha visão, algo aterrorizante aconteceu. Em vez de um rosto, vi apenas um vazio escuro como um abismo. Não havia feições, mas mesmo assim senti que aquele ser me encarava. Apavorado, acelerei sem me preocupar com a neblina ou as curvas perigosas. Ainda assim, cruzei com aquela mesma procissão outras vezes mais à frente. Sempre que passava por eles, notava uma das figuras fazendo gestos como se pedisse que eu parasse. Mas, tomado pelo pânico, não diminuía a velocidade. Apenas pisava fundo, ignorando o perigo. Finalmente, após muitos quilômetros, cheguei a um entroncamento. Para meu alívio, havia uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estacionada ali. Encostei o carro e avisei sobre as pessoas caminhando na estrada sem iluminação. Os policiais, porém, me olharam surpresos e disseram que os colegas que monitoravam o início do trajeto não haviam reportado nenhum grupo seguindo em direção à Aparecida. Quando perceberam meu nervosismo e confusão,
Um dos oficiais saiu do veículo e tentou me tranquilizar. Assim que consegui organizar meus pensamentos, expliquei em detalhes o que havia presenciado e como aquelas figuras apareceram repetidamente no meu caminho. Enquanto eu falava, vi a expressão no rosto deles. Aquele tipo de olhar que deixa claro que a história não era novidade. Um dos policiais mencionou que na semana anterior, um taxista havia relatado exatamente a mesma situação. Decidi permanecer junto à patrulha até o amanhecer. Com a luz do dia e o movimento de carros aumentando, finalmente me senti seguro para retomar meu trajeto. Hoje continuo utilizando aquela estrada regularmente. Até agora nunca mais encontrei os tais peregrinos cinzentos. Por volta de 2021, resolvi criar um canal no YouTube para contar histórias de terror. Apesar de não ter alcançado o sucesso que eu esperava, ficou como uma boa lembrança. Desde criança, sempre fui fascinada por esses temas. Após compartilhar relatos da minha família e amigos mais próximos, decidi ampliar meu alcance e buscar histórias com outras pessoas. Foi então que minha mãe sugeriu uma visita ao povoado onde meu avô, pai dela, nasceu. Zumpango Atlangatepec, em Tlaxcala, no México. Ela comentou que lá era comum ouvir e presenciar coisas de outro mundo. Na verdade, esse lugar tem histórias incríveis e quem sabe eu as traga para cá no futuro. Saímos por volta das 10 da manhã de carro rumo ao povoado. Assim que chegamos, procuramos pela senhora Esperança. Ela veio nos receber com muita alegria, já que fazia anos que não via minha mãe. Fomos muito bem acolhidos. Depois de algumas horas de conversa, resolvi perguntar diretamente: "A senhora já viveu alguma experiência paranormal aqui no povoado?" Expliquei o motivo do meu interesse, e ela logo fez que sim com a cabeça. Sem hesitar, começou a contar vários casos. O que mais me impactou é o que agora vou dividir com vocês, como ela mesma me narrou. Minha filha, há muitos anos, a iluminação pública aqui era quase inexistente. A gente acordava antes do amanhecer para aproveitar melhor a luz do dia. Uma madrugada, por volta das 4, levantei para ir ao moinho. O frio estava de cortar, então me agasalhei com um suéter, um chale e meias bem grossas. Peguei meus potes de milho e saí. O moinho ficava na casa de um senhor cujo nome já nem me recordo. Do lado de fora da casa dele tinha só um lampião que mal iluminava. Quando estava perto da entrada, vi uma mulher parada ali. Ela era muito alta, magra, com cabelos longos e escuros cobrindo todo o rosto. O que mais me chamou a atenção foi que, apesar do frio intenso, ela usava apenas um vestido azul com flores e sandálias simples. Naquela época, todos no povoado se conheciam, mas eu nunca tinha visto essa mulher antes. Passei por ela e cumprimentei. "Bom dia!" Ela não respondeu. Achei estranho, mas segui meu caminho. Moí o milho, conversei com o dono do moinho e com algumas pessoas e depois voltei para casa. Algumas horas mais tarde, o povoado ficou agitado. O dono do moinho havia morrido. Um dos filhos o encontrou caído dentro de casa. Foi um choque, porque era alguém que conhecíamos há muitos anos. E ainda mais porque eu tinha falado com ele poucas horas antes. Dias depois, saí cedo novamente e vi a mesma mulher parada, dessa vez na porta de outra casa. Pouco depois, a pessoa que morava ali também faleceu. Isso se repetiu mais uma vez com outra vizinha. Sempre que aquela mulher aparecia, alguém partia logo em seguida. Falei com a família de uma das vítimas e todos concordamos que aquilo só podia ser a própria morte. Nunca mais a vi. Já vi outras coisas, outros espíritos, mas aquela figura nunca voltou. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Vou compartilhar com vocês uma história que a mãe de uma amiga próxima chamada Beatriz dividiu comigo. Tudo aconteceu numa véspera de Natal. Na época, Beatriz era adolescente, muito reservada e preferia não sair de casa. Naquele ano,
Enquanto sua família passava a noite com amigos, ela decidiu ficar sozinha assistindo a filmes de terror. Era a década de 80. Deitada no sofá, com sua cadelinha Jade acomodada aos pés, Beatriz assistia ao filme. Estava frio, e Jade permanecia quase toda coberta, deixando só o focinho de fora. Atrás dela, a árvore de Natal brilhava com luzes coloridas, e perto dela havia um tradicional presépio mexicano, onde o menino Jesus era desproporcionalmente grande em relação às outras figuras. Beatriz, sem sono, aguardava o retorno da família quando ouviu um barulho vindo do telhado, como se algo tivesse caído. Soltou uma risada e brincou. É o Papai Noel chegando. A princípio achou que eram os gatos dos vizinhos e continuou a assistir tranquilamente. Logo depois ouviu ruídos atrás de si, vindos da árvore de Natal. Parecia que alguém mexia nas bolas de enfeite. Jade, antes quieta, começou a rosnar e fixou os olhos naquela direção. Beatriz sentiu um arrepio e, ao olhar para a árvore, viu as bolas oscilarem como se tivessem sido tocadas. Procurou uma explicação lógica. Talvez um gato tivesse entrado pela portinhola da cachorrinha. Vasculhou toda a casa, mas não encontrou nada. A porta estava trancada. Instantes depois, novos passos ecoaram no telhado, fazendo seu coração disparar. Para se sentir mais segura, acendeu todas as luzes, tanto dentro quanto fora da casa. Naquele tempo, não havia celulares para pedir ajuda. Já era tarde e o cansaço começou a vencê-la. Quando estava quase dormindo, sentiu um puxão brusco no cabelo. Ao tocar a cabeça, percebeu fios soltos na mão, como se alguém tivesse arrancado um punhado. Assustada, levantou-se gritando pela cachorrinha. Jade! Jade! Encontrou a pequena escondida debaixo da cama, imóvel, recusando-se a sair. De repente ouviu uma voz infantil na sala dizendo: "Está com medo?" Ela ficou paralisada, achando que tinha perdido a razão. Foi até a sala e encontrou tudo aparentemente normal. A árvore continuava iluminada, mas as bolas balançavam novamente. Ao se aproximar, notou algo estranho ao lado do menino Jesus no presépio. Era um ser minúsculo, com o rosto enrugado, que a encarou e perguntou: "Está olhando para mim? Não tem medo?" Beatriz gritou e correu para o quarto, trancando-se com Jade, que continuava escondida debaixo da cama. Minutos depois, ouviu batidas na porta. Era Selma, uma vizinha idosa e gentil que morava sozinha. Preocupada, ela perguntou se Beatriz estava bem. Tremendo e chorando, Beatriz relatou tudo o que aconteceu. Selma entrou, examinou a casa e preparou um chá, prometendo ficar até a família de Beatriz voltar. Enquanto conversavam, os sons no telhado retornaram, mas desta vez pareciam guizos. Selma pediu que Beatriz não saísse do lugar. Pela janela, Beatriz viu a vizinha rezando em direção ao telhado. Gradualmente, os barulhos cessaram. Quando os pais e os irmãos mais velhos voltaram para casa, Jade finalmente saiu debaixo da cama, abanando o rabo como se nada tivesse ocorrido. A maioria da família achou que tudo não passava de efeito da solidão no Natal. Mas o pai dela não fez piada. Em vez disso, afirmou: "Eu acredito em você, minha filha. Eu o vi lá nos fundos do quintal. Só não disse nada para não assustar ninguém. Nunca imaginei que ele entraria na casa." Embora fosse assustador, aquelas palavras trouxeram um alívio. Ela percebeu que não estava imaginando coisas. Por outro lado, o episódio deixou uma marca. Ela passou a ter receio de ficar sozinha. Depois daquela noite, a família começou a levar Jade em todas as saídas. Nem ela nem o pai voltaram a ver o tal ser misterioso, e espero que ninguém mais tenha que lidar com esse peculiar duende natalino. Mas só para garantir, deem uma olhada nos seus presépios antes de ir dormir. Boas festas e muito obrigado por ouvir esta história. Gostaria de dividir uma história, ou melhor, falar sobre o lugar onde moro. A casa onde vivo foi erguida em 1937 pelo avô do meu pai. Curiosamente, ela não começou como uma residência, mas sim como uma antiga fábrica de bebidas gaseificadas.
Produziam ali guaraná artesanal e limonadas. A casa está localizada bem ao lado de um rio e possui 2 nascentes em seu subsolo. Uma delas ainda cuidamos e limpamos regularmente, enquanto a outra foi soterrada de vez com as enchentes mais recentes. O terreno que pertencia ao meu bisavô era imenso, com algo entre 2 e 3 hectares. Ao longo do tempo, a história de como a propriedade saiu da família foi se tornando nebulosa. O fato é que, no lugar, foi construída uma grande fábrica que começou como uma indústria têxtil, chamada Tecelagem Santa Aurora. Nos seus tempos áureos, essa fábrica era especializada em malhas e produzia uma quantidade enorme de agasalhos. Porém, com os anos, os trabalhadores entraram na justiça devido a salários atrasados e o local acabou embargado. Desde então, está completamente abandonado. A minha casa fica justamente atrás dessa fábrica. Para chegar nela, é necessário atravessar um beco estreito com cerca de 50 metros de comprimento. Embora não seja exatamente longe, há algo nesse caminho que faz com que pareça interminável, seja de dia ou à noite. Minha bisavó, que era como uma mãe para minha mãe, viveu muitos anos nesta antiga fábrica de limonadas. Quando eu tinha 5 anos, nos mudamos para lá para morar com ela. Minha mãe, sendo dona de casa, queria cuidar dela, que já era idosa e morava sozinha. Meu pai, que trabalha como caminhoneiro há 25 anos, vivia sempre na estrada. Então éramos só eu e minha mãe na maior parte do tempo. Uma lembrança curiosa ficou marcada em minha memória. Em uma madrugada, meu pai estava retornando de uma viagem. O beco que leva à nossa casa é largo o suficiente para um carro pequeno, mas não comporta caminhões grandes. No final desse beco há uma ponte de pedestres que cruza o rio. Ao chegar, meu pai ligou para minha mãe pedindo que ela abrisse o portão, mas ela demorou um pouco para sair. Enquanto esperava, já próximo ao portão, ele ouviu o som de uma mulher chorando dentro da fábrica abandonada. Ele não ficou com medo. Na verdade, ficou preocupado, achando que os vigias poderiam ter trancado alguém por engano. Chegou até a falar para tranquilizá-la, dizendo que chamaria minha mãe para ajudá-la. Quando minha mãe finalmente abriu o portão, meu pai contou o que tinha acontecido. Ela achou estranho e garantiu que ninguém trabalhava mais ali, já que todo o maquinário havia sido retirado há tempos. Mesmo assim, ele tentou chamar novamente, mas sem resposta acabou desistindo. Mais tarde, quando relatou o episódio ao meu tio, que também morava no terreno, ele foi chamado de louco e ridicularizado. Contudo, anos depois, esse mesmo tio passou por algo muito semelhante. Em uma madrugada, enquanto estacionava o carro, ouviu uma mulher chorando no interior da fábrica. Lembrando da história do meu pai, ele não teve coragem de verificar. Entrou correndo em casa e jurou nunca mais zombar das experiências dos outros. Deixamos a antiga casa da minha bisavó, porque ela já não conseguia subir e descer as escadas. Ainda assim, retornamos há cerca de 2 anos para cuidar dela. Hoje, com 82 anos, ela depende de nós para quase tudo. Em agosto, no município vizinho de Castro, acontece a tradicional Festa do Divino. Naquele dia, fui com meu namorado. E embora não tenhamos ficado até muito tarde, já passava das 9 quando voltei. Recordo-me bem de caminhar sozinha pelo beco. Apesar das histórias contadas pelo meu pai e pelo meu tio, eu não sentia medo. Contudo, havia esquecido minhas chaves. Enquanto tentava conseguir sinal no celular para pedir que minha mãe abrisse a porta, ouvi algo. Sim, ouvi. Era uma mulher chorando. Os lamentos eram longos, intercalados com suspiros profundos. Senti um arrepio na espinha e corri, descendo rapidamente as escadas da ponte. Sem saber exatamente por quê, peguei uma pedra e joguei no telhado de zinco para chamar a atenção da minha mãe. Quando finalmente a vi, subi de volta as escadas, receosa de escutar aquele som novamente. Felizmente não ouvi mais nada. Talvez o que estivesse ali tivesse ido embora ou apenas se calado. Esse episódio aconteceu pouco depois de voltarmos a morar ali. Dias depois, algo estranho aconteceu novamente. Enquanto eu estava na sala fazendo trabalhos da faculdade e minha mãe estava em seu quarto, imaginei que ela já estivesse dormindo. No entanto, comecei a ouvir alguém mexendo nas gavetas da penteadeira. Presumi que fosse minha mãe até que ela gritou: "Diana, o que você está procurando na gaveta?" Respondi: "Mãe, ainda estou aqui na sala.
Achei que fosse você. As duas fingimos não estar assustadas, tentando ignorar o ocorrido. Eu desliguei o computador, apaguei as luzes e fui dormir. No dia seguinte, conversamos e percebemos que ambas ouvimos exatamente a mesma coisa, sem nenhuma explicação lógica. A casa, como mencionei, já foi uma fábrica de limonadas e, por isso, a divisão dos cômodos não é muito convencional. O quarto principal, por exemplo, tem 3 espaços. Na frente ficam as camas, ao centro, a sala e a mesa de jantar. E nos fundos, a cozinha. Há uma janela no quarto e 2 outras na sala. Quando era criança, lembro de uma noite em que me levantei com curiosidade para espiar pela janela. Dali, dá para ver o rio claramente. E foi lá que vi algo que jamais esqueci. Uma mulher vestida de branco flutuando sobre a água. Naquele momento, não ouvi som algum, e sendo muito jovem, não fazia ideia de que podia ser a mulher de branco. Mesmo assim, fiquei apavorada. Corri para a cama da minha mãe, me encolhi ao lado dela e não consegui acordá-la, pois ela dorme profundamente. Acordei molhada de xixi, o que era incomum para mim. Depois desse episódio, comecei a molhar a cama com frequência. Com o passar do tempo, fui me habituando aos acontecimentos estranhos da casa, embora ainda tente encontrar explicações racionais para tudo. Na maioria das vezes, elas simplesmente não aparecem. Por exemplo, uma vez minha bisavó estava na casa do meu tio, que fica no mesmo terreno. Ela havia feito uma cirurgia e não podia caminhar. Mesmo assim, juro que a vi de pé, parada diante de uma janela. Corri para verificar se algo havia acontecido. Porém, ao entrar na casa, não a encontrei. Fui até o quarto dela e lá estava ela, dormindo profundamente. Revirei o restante da casa e o banheiro para verificar se havia mais alguém, mas não havia. Naquele momento, estávamos só nós duas naquele espaço. Durante a quarentena, meu horário de sono ficou completamente desregulado. Por 2 vezes, passei a noite em claro e voltei a ouvir os mesmos choros que antes pareciam vir da fábrica, mas agora vinham do rio. Da primeira vez, imaginei que fosse minha mãe ou algum dos meus irmãos chorando, mas todos estavam dormindo. Na segunda vez, enquanto assistia a uma série, simplesmente aumentei o volume para ignorar. Já não sinto tanto medo desses lamentos, porém há poucos meses vivi algo muito mais inquietante. Estava dormindo quando senti uma pressão terrível no peito. Parecia paralisia do sono, mas eu sabia que era mais do que isso. Consegui ver nitidamente um gato sobre meu peito. Quando tentei me mexer para tirá-lo, ouvi claramente o som das patas pulando no chão. Fiquei irritada, achando que a culpada fosse a cadelinha da minha mãe. Fui até ela reclamar, mas para minha surpresa, minha mãe disse que a cachorrinha tinha passado a noite fora de casa. 2 dias depois, já tarde da noite, eu estava ouvindo música e quase cochilando quando um grito aterrador me despertou. Era tão forte e pavoroso que não consigo descrever. Num primeiro momento, pensei que fosse parte de um sonho ou alguma interferência estranha no som. Mas então ouvi o grito mais 2 vezes, perfeitamente acordada. Era algo assustador, impossível de ignorar. O mais estranho foi que ninguém mais em casa escutou nada, nem o cachorro reagiu. Pelo contrário, ele dormia profundamente, assim como toda a família. Tentei me acalmar, mas algo ainda mais perturbador aconteceu. Senti o lado vazio da cama afundar, como se alguém tivesse sentado ali. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas então ouvi um som próximo, como unhas arranhando meu travesseiro. Não sei como consegui coragem, mas pulei da cama e fui dormir na sala, onde meus pais estavam passando a noite. Meu pai, em recuperação de um infarto recente, tem usado a sala como quarto. Tentei acordá-los, mas dormiam tão profundamente que nada parecia ser capaz de despertá-los. Desabei no sofá ao lado deles e chorei até pegar no sono. Na manhã seguinte, contei o que havia acontecido. Meu pai, sempre calmo, disse apenas: "Não se assuste, dona. Você ouviu, mas isso não pode te fazer nada." Expliquei os detalhes do grito e ele o imitou perfeitamente. "Sim, é a mulher de branco. Se não acordei é porque tem algo estranho quando ela passa por aqui. Só escuta quem está acordado. Os outros caem em um sono tão profundo que nada os desperta. Não sei o que realmente existe no antigo terreno do meu bisavô,
mas tenho certeza de que não é algo comum. Talvez seja a mulher de branco, talvez seja outra coisa que chora e flutua sobre o rio. Não consigo explicar, mas há algo muito estranho aqui, perto de mim. Enquanto termino de escrever esta história, posso observar pela janela o mesmo lugar onde tudo isso acontece. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.